Você sabe qual é a diferença entre felicidade e bem-estar? Nós ouvimos muitas vezes vários autores, vários professores, várias aulas e palestras em que as pessoas utilizam o termo felicidade e também ora usa felicidade, ora usa bem-estar. E eu gostaria de utilizar esse momento, esse nosso vídeo aqui no YouTube, para trazer uma diferenciação simples, rápida e naquilo que é congruente, os dois termos, e aquilo que se diferencia. Primeiramente, nós vamos entender que algumas teorias diferentes utilizam linhas de pensamentos diferentes. Por exemplo, o professor Tal Ben-Shahar vai trazer a palavra felicidade como macro, e dentro dessa felicidade macro, ele diz que ser feliz é bem-estar espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional. Então, ele traz a felicidade como um conceito maior e dentro da felicidade, esses 5 aspectos de bem-estar. Nós vamos então olhar um pouco para Martin Seligman, que é o criador, o grande criador da psicologia positiva enquanto era presidente da Associação Americana de Psicologia. E ele diz então, aqui no livro Felicidade Autêntica, ele traz que a psicologia positiva é a ciência da felicidade. E ele vai dizer que a felicidade autêntica é baseada no prazer, nas emoções positivas e nos relacionamentos. Então, ele escreve o livro Felicidade Autêntica no ano de 2006, em que ele desenvolve essa teoria de que a psicologia positiva era a ciência da felicidade. Contudo, alguns anos depois, ele escreve um outro livro, e é muito interessante nós pensarmos nisso, né? Que este outro livro aqui, em 2011, chamado Florescer, ele muda então o termo de felicidade, que a psicologia positiva é a ciência da felicidade, e aí ele vai dizer assim, ó, florescer, ele chama uma nova compreensão da felicidade e do bem-estar. Neste livro, Florescer, ele faz no seu primeiro capítulo uma remissão, ele volta ao livro Felicidade Autêntica, ele faz uma revisitação ao livro Felicidade Autêntica. E ele diz neste livro que ele estava mesmo, pensando aquele período que a felicidade era a ciência, base da psicologia positiva, ou que a psicologia positiva era a ciência da felicidade. Mas ele começa a entender que mais do que a felicidade, a psicologia positiva precisava se debruçar nos elementos do bem-estar. O que ele diz? Que a felicidade é um construto para o bem-estar, que ela faz parte do bem-estar, mas que o bem-estar não se limita apenas à felicidade. E ele vai dizer então que, assim como a felicidade autêntica, o bem-estar também vai ter emoções positivas, vai ter engajamento, vai ter sentido, mas ele inclui então outros elementos, dizendo que não é só isso, que as pessoas precisam também de realização, de relacionamentos positivos. Então aqui no livro Florescer, Martin Seligman constrói o acrônimo que nós conhecemos como PERMA. Então, construído a partir de 5 elementos, o bem-estar é um construto mensurável por esses elementos.
Então ele diz que a felicidade é uma coisa dentro do construto do bem-estar. O bem-estar é um construto por meio de elementos. A felicidade é um desses elementos. Ele diz então que a ciência do bem-estar, a teoria do bem-estar não nega a teoria da felicidade. Porém, ele vem de maneira mais ampla, mais coerente com o que ele acredita, o que ele conhece como florescimento. Então, no livro Florescer, ele vai trazer sobre a teoria do bem-estar de maneira assim como Tal Ben-Shahar, ele traz então a teoria do Spire, que vai trazer então 5 elementos relacionados ao bem-estar, né? O bem-estar espiritual, físico, intelectual, emocional, relacional, dentro da construção do Spire. O Martin Seligman vai trazer o PERMA, que ele, segundo ele, é a construção da teoria do bem-estar. Então, a letra P de emoções positivas, ele vai dizer que é necessário que as pessoas tenham emoções positivas, tenham uma vida agradável. Esse ponto já estava na teoria da felicidade autêntica, ele não retira nada, ele só acrescenta. E ele vai trazer então que é importante nós entendermos que a satisfação com a vida se mantém. Segundo, letra P, E de engajamento, então ele vai trazer aqui as emoções positivas, assim como o engajamento, estão na teoria da felicidade, mas que o engajamento é esse estado subjetivo de que eu estou engajado, eu gosto das coisas que eu faço, eu não me comparo com outras pessoas, mas eu estou engajado com a vida que eu tenho. E eu busco me engajar nas atividades que eu pratico. Depois ele vai trazer a letra R de relacionamentos positivos. Aqui a letra R de relacionamentos positivos vai nos levar, né, novamente para aquela frase de que ninguém é feliz sozinho, de que nós não somos uma ilha e que nós precisamos de outras pessoas como antídotos para os momentos ruins da nossa vida e também como fórmula mais confiável para os bons momentos. Estou fazendo a leitura aqui do texto do próprio Martin Seligman. Então, o R de relacionamentos. A letra M de Meaning and Purpose, e ele vai dizer então que o sentido e propósito para tudo que eu faço. Eu, além de ter emoção positiva, além de ter prazer, além de ter satisfação pessoal, eu preciso encontrar sentido naquilo que eu faço, nas pequenas coisas. É importante que cada um de nós encontre sentido naquilo que faz. Muitas vezes o que o outro faz não faz sentido para mim, mas faz sentido para ele. Isso aumenta o seu bem-estar e o leva a esse processo de florescimento. E por último, a letra A de accomplishment, que está relacionada ao prazer, às realizações pessoais, às vitórias, às conquistas que trazem um prazer em si mesmo, as grandes alegrias e prazeres na vida. Então, esse vídeo aqui, gente, para que a gente possa entender que, primeiro, bem-estar e felicidade são construtos relacionados, são conceitos relacionados, mas eles não são a mesma coisa. Primeiro, que nós temos que levar em consideração teorias diferentes ou momentos diferentes da mesma teoria que acontece com Martin Seligman em relação à psicologia positiva, saindo do livro Felicidade Autêntica e partindo para o livro Florescer. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui, segue a gente e ativa o sininho para que você possa receber todas as semanas os nossos conteúdos, os nossos vídeos e tudo que nós temos para oferecer aqui no nosso canal do Bem-Estar em Foco. Nós nos vemos então nos próximos vídeos.